Boa noite, pessoal. Eu sou a Fabiola, esse é meu amigo José Mário. Hoje a gente está vendo aqui gravar para vocês uma videoaula sobre o livro Filosofia e Ética. Vamos tratar de alguns tópicos importantes dentro do livro e vamos começar falando sobre a diferença e a definição de ética e moral. Ética e moral são dois termos geralmente confundidos. Por serem parecidos, muitos de nós acreditamos que o significado seja o mesmo. Embora sejam relacionados, são termos que têm origens bem distintas. A ética é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. É chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas e a classificá-las enquanto certas ou erradas, de forma racional e científica. Por isso, podemos dizer que ética é uma espécie de filosofia moral. Resumindo, ela é uma reflexão da moralidade e a ética nos ajuda a responder perguntas do tipo: eu quero, eu posso, eu devo. Se você chegou à conclusão que fazer uma fofoca não é legal, você leva isso para o seu dia a dia e procura agir de forma ética. Já a moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita e essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Moral é o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em tempos determinados. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são relacionados periodicamente e de acordo com o local em que são observados. Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo esse ato entra no consenso geral e estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é algo imoral. A finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade. Então, resumidamente, o estudo da ética é voltado para compreender as ações do homem de acordo com os valores morais que a orientam, além de buscar classificá-las como certas ou erradas, independentemente das práticas culturais. Já a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Boa noite. Eu vou estar introduzindo a respeito de senso moral e consciência moral. O senso moral vem de nossos sentimentos, o que conscientemente leva às nossas ações. Qualquer situação que nos cause piedade, arrependimento, admiração, raiva, entre outros, faz com que senso moral defina nossas ações em relação à situação. Senso moral é a característica do sentimento que condiz com a moralidade, de acordo com os valores morais. O bem ou o mal, certo ou errado, e etc. Presentes em uma determinada sociedade. Ponto de vista filósofo, as emoções são consciência desencadeadas a partir das ações interpretadas através do conceito de certo ou errado, bem ou do mal, felicidade ou sofrimento. Por exemplo, a tristeza de ver uma criança abandonada na rua é um sentimento que se manifesta tendo com base os valores morais que são vigentes naquela sociedade e que determinaram o que é certo ou errado. Consciência moral exige que o indivíduo seja o responsável pelos seus atos, assumindo total consciência das suas atitudes. Por exemplo, quando alguém acha uma carteira com dinheiro na rua e devolve para seu legítimo dono, essa pessoa utilizou da consciência moral para fazer aquilo que considerava estar de acordo com seus valores morais, assumindo a consciência que seu ato traria, ou seja, preferiu fazer considerava
prova moral certa. A principal diferença entre senso moral e a consciência moral está na dúvida, enquanto o senso moral é um sentimento e a ação imediata em resposta às emoções desencadeadas pelos valores morais. A consciência moral está relacionada com a ponderação sobre quais decisões a pessoa deve tomar em relação ao comportamento de si própria e de outras pessoas. Vou falar também um pouco sobre a diferença entre imoral e amoral. Agora que já entendemos as diferenças e conceito de ética e moral, vamos compreender o que é um senso imoral e um ser amoral. Imoral é tudo aquilo que se contraria o que foi exposto acima do respeito à moral. Quando a falta de pudor, quando induz ao pecado, a independência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é uma pessoa que não tem senso do que seja moral, ética. A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha, portanto, não leva a considerações percentuais morais. Em caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento ou da sociedade, como a chinesa, que não vê o fato de matar mínimas meninas, a fim de controlar a natalidade como algo móvel e triste. Eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a ética antiga, a ética medieval e a ética moderna, iniciando pela ética antiga. A ética de Platão, como a sua política, dependem intimamente de duas ideias dominantes. A primeira é a concepção metafísica, que é o dualismo do mundo sensível e do mundo das ideias permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis, que constituem a verdadeira realidade e têm como a ideia do bem, divindade, artífice ou demiurgo do mundo. E segundo, a doutrina da alma, príncipe que anima ou move o ser humano e consta de três partes: razão, vontade ou ânimo e apetite. A razão que contempla e quer racionalmente é a parte superior, e o apetite, relacionado com as necessidades corporais, é a inferior. Na ética de Platão, transparece o desprezo, característico da antiguidade, pelo trabalho físico e por isso os artesãos ocupam o degrau social inferior e se exaltam as classes dedicadas às atividades superiores, a contemplação, a política e a guerra. Por outra parte, de acordo com as ideias e com a realidade política e social daquele tempo, não há lugar algum no estado ideal para os escravos, porque são desprovidos de virtudes morais e de direitos cívicos. Com estas limitações de classes, encontramos na ética de Platão a estreita unidade da moral e da política, dado que, para ele, o ser humano se forma espiritualmente somente no Estado e mediante a subordinação do indivíduo à comunidade. A ética de Aristóteles, como a de Platão, é muito ligada à filosofia política. Na ética aristotélica, encontramos as noções de felicidade, que consiste na vida contemplativa, isto é, no aperfeiçoamento da nossa razão. A nossa essência é ser racional. Logo, o caminho para a felicidade consiste no desenvolvimento das virtudes intelectuais. Para Aristóteles, o ser humano consegue realizar o seu fim último, que é a felicidade, somente na comunidade social e política. O ser humano, enquanto tal, só pode viver na cidade ou polis. É, por natureza, um animal político, ou seja, social. A virtude é um hábito adquirido através da repetição e esforço de um indivíduo. O meio termo, ou justo meio, é quando o indivíduo é bom aquele que, em suas ações, não pensa somente em si, mas guiará suas ações de modo a beneficiar os outros.
A justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, nem mais nem menos. Ou seja, aqui também se aplica a noção de meio termo. É preciso, segundo Aristóteles, haver uma proporção entre recompensa e o mérito. Vamos falar agora da ética medieval. A principal característica da ética medieval é ser fundamentada na cosmovisão cristã. Ela se distingue, portanto, da ética grega antiga nos seguintes aspectos: distanciamento das coisas do mundo. Na ética medieval cristã, o fim último do homem deixa de ser estar neste mundo, e os filósofos medievais defendiam que o amor a Deus era a principal condição para o homem alcançar a perfeição moral. A valorização da subjetividade. A ética medieval dá ênfase ao aspecto subjetivo humano. Por isso, conceitos como liberdade e intenção serão fundamentais para ela, diferente da ética antiga, em que o homem grego estava estritamente relacionado com a polis. A ética cristã valorizará a relação entre os indivíduos e Deus. Os filósofos cristãos acolheram as teorias éticas antigas que podiam ser harmonizadas com a fé cristã. Podemos dizer, por isso, que a ética cristã é uma síntese do pensamento filosófico grego com o pensamento cristão. Os filósofos medievais cristãos adotaram os clássicos conceitos éticos dos gregos, tais como felicidade, alma, bem, mal, virtude e liberdade. Estes conceitos gregos e muitos outros foram adaptados com os conceitos éticos e religiosos do cristianismo, como pecado, graça, salvação e caridade, entre outros. Na Idade Média, os homens consideravam as leis e regras como estabelecidas por Deus. Fazer o mal era, segundo a visão ética cristã, descumprir o mandamento de Deus. A ética medieval cristã defendia que o homem era um ser caído devido ao pecado original, cometido por Adão. A vontade humana, portanto, era fraca para cumprir perfeitamente as leis divinas. Enquanto um ser caído, caberia ao homem viver uma vida santa para alcançar a salvação. Entre os filósofos medievais, Santo Agostinho será, juntamente com São Tomás de Aquino, um dos principais nomes a tratar da questão de ética. Santo Agostinho. Este importante filósofo medieval teve como principal influência a filosofia de Platão. O conceito ético mais importante desenvolvido por Santo Agostinho é o do livre-arbítrio. Deus deu ao homem o dom da liberdade. As ações humanas não são determinadas pelo destino fatal, mas sim pela vontade de cada um. A ideia do livre-arbítrio é importante também para explicar como pode existir o mal na criação divina, já que Deus é bondade infinita. Agostinho argumenta que o mal existe justamente em razão da liberdade. O homem pode escolher se aproximar ou se afastar de Deus. O afastamento de Deus é, para Agostinho, o mal. O mal, que é uma ação contrária à vontade divina, será definido como pecado. O pecador é aquela pessoa que o corpo domina a alma. Além disso, Agostinho afirma que aquele que vive no pecado faz mau uso de sua liberdade, torna-se um escravo, enquanto aquele que segue uma vida cumprindo a vontade de Deus é realmente livre. Para Agostinho, a alma é criação de Deus e é superior ao corpo. A alma deve dominar o corpo para a prática do bem. A noção de livre-arbítrio nos mostra como a subjetividade é de grande importância para a ética medieval. A liberdade na ética antiga era voltada para a relação homem e sociedade, no pensamento cristão. A liberdade é compreendida como um meio para o indivíduo agir conforme as normas divinas. São Tomás de Aquino, o doutor angélico, como é chamado Tomás, elaborou na filosofia
tendo como base a filosofia de Aristóteles. Foi um dos maiores filósofos medievais. Ele conseguiu harmonizar a filosofia aristotélica com o pensamento cristão, por isso muito de sua ética se deve a Aristóteles. Tomás concorda com Aristóteles que o fim último do homem é a felicidade, mas não concorda que a felicidade seja alcançada através da contemplação. Para o filósofo medieval, Deus é a fonte dessa felicidade. Por fim, vamos falar então da ética moderna. O Renascimento marca o fim da Idade Média. E com isso surgem novas formas de pensar. Na Idade Média, tínhamos a visão teocêntrica em que Deus ocupa o centro de todas as reflexões filosóficas. Na Idade Moderna, com o surgimento do movimento humanista, o homem ocupará o centro de interesse, ou seja, o teocentrismo foi substituído pelo antropocentrismo e a fé pela razão. Portanto, as principais características da ética moderna são defesa da autonomia intelectual e moral dos indivíduos, ética fundamentada somente pela razão, sem religião, em harmonia com a natureza. Os principais representantes da ética moderna são David Hume, filósofo escocês, que foi um empirista crítico do racionalismo cartesiano que contribuiu bastante para os debates acerca do conhecimento humano e para a ética moderna. Hume escreveu uma obra chamada Tratado da Natureza Humana, em que elabora sua moral do sentimento. Para ele, o que determina a vontade são as paixões e não a razão. Nossas ações morais estão relacionadas aos sentimentos de aprovação ou reprovação e às sensações de prazer, dor e remorso. Portanto, razão lida apenas com aquilo que pode ser determinado verdadeiro ou falso, elaborando juízos de fatos, enquanto que os atos morais exigem juízo de valor. Kant foi um dos principais representantes do iluminismo e da ética moderna. Sua ética se baseia na defesa da autonomia intelectual dos indivíduos. Na sua obra Crítica da Razão Prática e Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant afirma que a razão humana é legisladora, capaz de criar regras morais universais por todos os seres humanos possuírem a razão em comum. Todas as regras morais deveriam proceder da razão e somente dela. Para ele, as regras morais deveriam ser seguidas como deveres. A pessoa que segue alguma norma ética cumpre aquilo que a razão humana determinou como correto. A esta exigência, Kant denomina imperativo categórico. É imperativa porque o indivíduo deve necessariamente obedecê-la em qualquer situação, pois ela procede da razão e serve para guiar nossas ações. Existem dois tipos de imperativos: imperativo hipotético, que ordena uma determinada ação como meio para se alcançar um fim, uma outra coisa, por exemplo, o prazer, a felicidade, entre outros, e o imperativo categórico, que significa uma ação que é necessária por si mesma. Nesse caso, a ação é boa em si, ela não visa uma outra coisa. Ou seja, nossas ações devem ter como critério o princípio de universalização. O indivíduo deve sempre se perguntar se aquela ação que ele tomou poderia ser universalizada sem que prejudicasse de alguma forma a humanidade. Caso ela não seja universalizável, ela não poderá ser considerada moralmente correta. Para Kant, devemos educar nossa vontade, pois ela pode ser afetada pelas diversas inclinações, desejos, paixões, medos, etc. Educar a vontade é fazer com que ela seja guiada apenas pela razão. Na natureza, tudo é regido por leis.
A natureza não possui liberdade. Somente os homens possuem capacidade de escolher como agir, e a ética tem a função de apresentar filosoficamente a melhor forma de agir. A ética kantiana é chamada de ética formal formalista, porque ela determina o dever como regra universal sem levar em conta a situação ou condição correta de cada indivíduo. Kant rejeita a ética grega antiga e a ética medieval cristã, pois elas defendem que a ação humana era condicionada pela busca da felicidade, do prazer, da obediência a Deus. Kant buscava construir uma ética em que o homem deveria agir simplesmente pelo dever e não por recompensas ou punições divinas. Acho que o seu microfone está desligado. Vou falar um pouco também sobre Max Weber, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Seguindo a linha do raciocínio de Maquiavel, que atribui à esfera política uma ética particular, o sociólogo Leon Marx estabeleceu um princípio do século XX, a distinção entre ética da convicção e ética de responsabilidade. Para Marx, quanto maior o grau de inserção de determinado político na área política, maior o afastamento das suas convicções pessoais e a adoção dos comportamentos orientados pelas circunstâncias. Este afastamento das crenças e suposições pessoais é a adoção de medidas, muitas vezes contraditórias, e determinado pela ética de convicção pela ética de responsabilidade. A ética de convicção, para Marx, é um conjunto de normas e valores que orientam o comportamento político na sua esfera privada. Já a ética de responsabilidade representa um conjunto de normas e valores que orientam a decisão política a partir da sua composição como governante ou legislador. Temos como exemplo o caso do governador, de um governante que tinha convicção pessoal de que é necessária a redução dos impostos. Esse governante pode ter realizado uma campanha eleitoral focada na redução da carga tributária, conforme suas crenças particulares. Porém, uma vez no governo, se depara a escassez de recursos financeiros para atender os serviços básicos como segurança, saúde e educação. Diante desse dilema, o governante precisa tomar a seguinte medida, ou seja, sua norma particular ética da convicção é reduzir os impostos sabendo que faltará dinheiro para o Estado cumprir suas obrigações elementares, ou adota uma medida orientada a partir da sua posição governante, que seria a ética de responsabilidade, e mantém ou eleva a alíquota dos impostos viabilizados com recursos necessários para esse total. Antes da proposta por Marx, entre as convicções e responsabilidades, traduz o dilema que certamente aparecerá algum estágio de carreira de qualquer político. Tal distração permite também aos eleitores e analistas uma compreensão mais elevada dos tambentes do mundo político. Porém, é importante ter em mente que a distração entre uma ética da convicção ou a ética da responsabilidade não significa uma carta branca para que políticos traiam suas promessas. Ela é apenas um conhecer a necessidade de adaptação às circunstâncias. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Tenham uma boa noite. Espero que tenha sido de fácil compreensão para todos. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana.